Louvado seja Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, nesta oportunidade, no livro de Salmo de número 46. Salmo de número 46. Esse texto caiu no meu coração esta madrugada e eu questionei a Deus. Falei, Senhor, mas por que o Salmo 46? É um salmo muito conhecido de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que professam fé, que pregam a palavra. É um tema, é um texto escolhido para temas. Enfim, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e eu comecei a pensar e a meditar acerca deste salmo, porque muitas pessoas conhecem o Salmo 46, mas têm se esquecido do Deus do Salmo 46, que é uma diferença. Existe um Deus expresso, existe um Deus no Salmo de número 46 que nós precisamos, principalmente na atualidade em que nós estamos vivendo. Nós precisamos começar a viver, a evidenciar e a entender que o Deus do Salmo 46 é um Deus que trabalha em favor da sua igreja. Eu falei, amém, meu pai. Aí era 2h da manhã, eu estava rascunhando alguma coisa e eu quero, nesta oportunidade, falar aos irmãos. Primeiro vamos ler o texto de número Salmo 46. É um salmo que nós lemos quando nós estamos passando por tribulações, passando por lutas, passando por problemas, quando a gente é pego de surpresa em alguma oportunidade na igreja. Ô, irmão, vem dar uma palavra aqui. Aí o irmão fica procurando o que vai ler, ou o Salmo 23, ou Lucas 19, ou o Salmo 46. É sempre esse salmo que os irmãos pegam ali de surpresa, ou Lucas 19, que é o Zaqueuzinho. Então, o Salmo 46 ele está inserido em um contexto em que nós lemos ele, mas hoje nós vamos meditar no Deus do Salmo 46, e ele vai dizer assim a palavra de Deus, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dizer amém? Esse salmo, meus amados irmãos, de número 46, ele carrega em seu contexto, no seu bojo literário, 3 ações de Deus em favor do seu povo. É importante observar que o Salmo de número 46, do seu verso 1 até o verso de número 3, ele vai falar, o texto fala de uma proteção de Deus em favor do seu povo. Do verso 4 ao verso 7, nós vamos ver a presença de Deus no meio do seu povo. E do verso 8, do verso 8 até o verso 11, vai falar do poder de Deus operando em favor do seu povo. Esse salmo, meus amados irmãos, é um salmo muito lindo, é um salmo muito belo, é uma escrita muito precisa. E quando nós vamos ler, há um consenso entre os estudiosos que a inspiração deste salmo veio daquela ocasião em que os assírios, através
através de Senaqueribe, queria apertar o povo de Deus, queria, de maneira de perseguição, trazer opróprio, trazer prisão, trazer tristeza ao povo de Deus. E Ezequias, meus amados irmãos, quando ele assume o reinado, ele fez um propósito de quê? De retirar os altares de deuses estranhos, trazer para o contexto Deus Todo-Poderoso, e nós vamos ver que no contexto em que Ezequias, ele foi atacado pelos assírios, a Bíblia vai nos relatar, vai relatar a nós, de maneira bem sucinta, de maneira bem explícita, que Deus, naquela ocasião, ele começou a agir, ele começou a desnudar o seu santo braço em favor do seu povo. Eu falo isso, meus amados irmãos, com um coração muito alegre, porque nós estamos vendo muita inquietude nos dias em que nós estamos vivendo, por causa do A, por causa do B, uma preocupação de como vai ser o 2023, na saúde, na economia, no país, como vai se proceder as coisas. Mas eu quero liberar uma palavra de vitória, de esperança para o nosso coração. A Bíblia vai dizer que Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Se você está, oh aleluia, se você está esperando em Deus, descansa, porque Deus ainda trabalha em favor do seu povo. É interessante nós olharmos para a palavra, que quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ver que naquela ocasião, não diferente da de hoje, o povo estava vivendo uma opressão. Por quê? Por professar fé, por glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Faraó se levanta e começa a oprimir o povo de Deus. Mas Deus, no capítulo 3 do livro de Êxodo, ele tem um encontro com Moisés, e nós vamos ver ali que na sarça ardente, Deus se manifesta a Moisés, e Deus traz uma palavra de alento, de consolo, de esperança ao coração de Moisés. E qual foi a palavra? A Bíblia vai dizer: olha, Moisés, eu desci e ouvi a oração do meu povo por causa dos seus exaustores, ou seja, por causa do inimigo que se levantou, por causa de Faraó que se levantou e está oprimindo. Eu hoje desci para livrar vocês. Sabe para quê, Moisés? Para tirar vocês dessa terra de opressão, para levar vocês para uma terra que mana leite e mana mel. Aqui nós vamos ver, meus amados irmãos, uma ação de Deus. Qual é a ação de Deus? Deus trabalhando em favor do seu povo, Deus trazendo esperança ao coração do seu povo. E na história cristã, na história da palavra de Deus, nós vamos ver a palavra de Deus dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ô igreja do Senhor, fica calma, fica tranquila, porque o Deus do Salmo 46, ele trabalha em favor das nossas vidas. Aleluia! Eu acho interessante a Bíblia, irmãos, que no contexto, em todos os textos que nós vamos buscar, Deus trabalhando em favor do seu povo, sempre tem alguém que se levanta. Sempre tem alguém que se levanta e com palavras que querem entristecer o coração, e palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras e tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque possa ser que aquilo que você ouve venha trazer tristeza ao seu coração. Eu me lembro, na ocasião em que eu estive internado, por ocasião do Covid-19, eu fiquei 7 dias internado. E quando eu fiquei internado, ficou um cidadão internado do meu lado, chamado Sr. Paulo. Nunca mais eu ouvi, mas eu liberei uma palavra de vitória para ele naquela ocasião. Porque eu internei, irmão, eu estava com 180 quilos, já emagreci 80 para a glória e louvor do nome do Senhor. Dá uma glória a Deus aí pela minha vitória, irmão.
Mas eu estava com 180 quilos. E o médico já tinha dito para a Miriam, tinha dito para o meu filho Daniel. Meu filho Daniel é emotivo como eu. Eles passaram assim, eu estava na cadeira de roda, irmão, ali respirando com muita dificuldade. Quando o Daniel passou, ele olhou para mim e começou a querer chorar. Começou a querer esboçar um sentimento ali, porque o médico tinha dito para eles, olha, ele vai, mas a gente não sabe se ele volta. Mas quando eu cheguei no hospital, irmão, eu internei com 4 quilos de auxílio de oxigênio, para a glória e louvor do nome do Senhor. O médico dizia o seguinte para mim, olha, ele vai, mas a gente não sabe se ele volta. Ele vai, mas a gente não sabe se ele volta. Mas a minha esposa disse para ele o seguinte, o meu Deus, que fez ele entrar, ele vai tirar o meu marido aí com mão forte. Eu estou aguardando o meu marido em casa. Aleluia! E na minha internação, irmão, meus queridos, quando eu internei, me deram 4 quilos de auxílio de oxigênio. As irmãs que são enfermeiras sabem o que eu estou falando. E o cidadão que estava do meu lado, estava com 16 quilos de oxigênio, de auxílio. Eu falei, não, eu estou bem. Se ele está com 16, eu estou com 4, a vitória é minha em nome de Jesus. Eu não vou piorar, não. E para a glória e louvor do nome do Senhor, meus amados irmãos, no segundo dia, 3,5 quilos. No quarto dia, 2,5 quilos. Quando foi no quinto dia, o médico disse assim para mim, olha aqui, senhor Wellington, se o senhor conseguir ficar 2 dias sem oxigênio, e tem um contexto que o médico, a Miriam ligava de meu marido, tá bom? E o médico dizia para ela assim, não, tá bom não. Eu disse para a senhora que ele vai piorar. Mas está acontecendo um negócio aqui que eu não estou entendendo. Por quê? Porque cada dia o oxigênio dele vai diminuindo. Ele está deixando de ter auxílio de oxigênio e está respirando sozinho. Sabe por quê, irmão? Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. A igreja estava orando. Mas quando a igreja estava orando aqui fora, pastor Jair, eu me lembro que a irmã Rosana mandava mensagem para a Miriam, estamos orando, a vitória vai ser nossa. Deus abençoe os irmãos que oraram. A vitória foi nossa. Mas eu me lembro que no contexto de a gente recebia a mensagem dos irmãos que estavam orando aqui fora, eu estava lá dentro, irmão, numa batalha, numa guerra espiritual. Porque, irmão, uma coisa que o Covid nos ensinou, a irmã Raquel está aí, o Covid nos ensinou, irmão, que nós, os cristãos, nós não conseguimos ficar sozinhos, não. Nós somos a turma do abraço, a turma do aperto de mão, a turma do vem cá, como é que você está? Nós não conseguimos ficar nesse distanciamento social, não, irmão. E a pior coisa do Covid não é a doença, mas sim é a distância que você fica de quem você ama, da igreja, das pessoas que se afastam de você. Por quê? Porque você está com a bendita, com a maldita da doença. Mas eu estava ali, meus amados irmãos, resumindo bem rápido aqui, e o senhor Paulo dizia, nós vamos piorar, nós vamos morrer. E ele queria assistir o tal do Fantástico, irmão. Eu falei, senhor Paulo, larga a mão de assistir esse Fantástico, porque hora que ligar o Fantástico, só vai falar de Covid. Ah, vamos tentar, vamos assistir. Digo, tá bom, coloca aí uma outra programação, senhor Paulo. Vamos assistir outra coisa, deixa esse negócio de Fantástico para lá. Aí, irmão, ele insistiu, assistiu o Fantástico, pastor. Quando o Fantástico começou, irmão, já começou com uma escavadeira cavando assim, dizendo, o prefeito de São Paulo já está cavando tantas... Olha que mensagem ruim, irmão. Já está cavando tantas covas, porque morreu tanta gente. Vai morrer. Eu falei, senhor Paulo, desliga esse negócio aí, sabe por quê? Porque eu estou aqui, sou pastor, e eu vou liberar uma palavra para você aqui nesta noite. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E para resumir, irmão, olha eu aqui, olha você aí, louvando o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. As coisas se apertam. E a coisa foi tão boa, irmão, que eu saí com 7 dias. No outro dia, o senhor Paulo com 16 quilos de oxigênio,
2 dias depois, ele me mandou uma mensagem: Sr. Wellington, eu não sei o que aconteceu, mas ficar internado com você foi uma honra, porque eu já estou indo para casa também. Ah, irmão, libera uma palavra de esperança. O mundo está aí de mal a pior. A desesperança está no coração dos homens, mas a minha e a sua vida está sustentada na mão do Todo-Poderoso Deus. Ô, irmã, o Salmo de número 46, ele apresenta 3 ações de Deus. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é, Deus está e Ele faz. Deus é o quê? O nosso refúgio. Deus é o quê? A nossa fortaleza. Deus é o quê? O nosso socorro bem presente. O que Deus é também? É o nosso escudo, o nosso galardão. Eu falava aqui de Ezequias. A ameaça chegou. Senaqueribe começou a ameaçar. E sabe qual foi a palavra que Senaqueribe disse? Igual a Ezequias vai dizer que Deus vai livrar. Ezequias vai dizer que Deus vai dar livramento. Mas tudo que Ezequias está falando para vocês é mentira. Não vai acontecer não, irmão. Não vai acontecer não. Eu venho aqui, irmão, eu tomo posse desse microfone para dizer a você que tem uns profetas aí, irmão, pregando que vai ficar ruim, que vai ficar difícil. A coisa pode ficar ruim, a coisa pode ficar difícil, mas a igreja do Senhor, ela tem a sua marcha, ela tem a sua caminhada. Eu creio que Deus ainda está na frente da sua igreja. A ameaça sempre existiu, irmão, contra a igreja. Hoje a gente tem mais conhecimento das ameaças contra a igreja e a gente fica um pouco assustado, porque a gente tem a rede social. Aí o cidadão, irmão, vai falar uma besteira, ele vai para a rede social. Aí fala um monte de besteira lá. Fala o que quer, porque tem boca, fala o que quer. Mas nós não andamos pelo que os homens falam. Nós não andamos pelo que a sociedade diz. Nós andamos pelo que está escrito na sua palavra. E a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele trabalha em favor da sua igreja. Deus é o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na presença de Deus e você vai ver Deus trabalhar em seu favor. Deus está o quê? Deus está presente na nossa vida. Ô irmã, a senhora já caminhou, eu não sei quantos anos de fé a senhora tem. Mas a senhora lembra. Vou refrescar a sua memória. Não vai muito tempo não. Foi esse ano ainda que a senhora estava envolvida numa luta tão grande, tão difícil, e você conjecturou: Deus está comigo, não, Deus não está comigo, essa luta vai me sucumbir, mas essa luta não te sucumbiu. Nós estamos chegando ao final de dezembro de 2022, o final do ano, e olha você aí louvando o nome do Senhor, olha você aí cantando no círculo de oração, olha você aí levantando a mão. O diabo não entende isso, o inimigo não entende isso, é para a glória e louvor do nome do Senhor. E sabe por quê, irmão? Porque Deus está presente. A grande questão é que Deus trabalha de maneira que nós não entendemos. E nós ficamos querendo direcionar Deus. Deus vai por aqui, Deus faz assim, irmão. Deus nunca vai fazer como você quer. Deus vai fazer como Ele quer. Mas eu quero liberar essa palavra para você. Ele está trabalhando, Ele está presente. Fica tranquilo, acalma teu coração. Deus está presente, Deus está trabalhando.
Uma outra coisa, Deus está no controle. Eu vou repetir, Deus está no controle da situação. Isaías capítulo 40, versículo 22 e 23, diz que Deus está no governo, Deus está no comando. Deus não é um irresponsável, irmão, que tem a sua própria sorte e não deixa tudo nas mãos dos homens, não. Deus coloca os homens de Deus aqui na terra para direcionar. Os pastores estão aqui para direcionar, para falar a palavra de Deus, para trazer esperança ao seu coração. Mas o mundo, irmão, jaz no maligno. Mas a igreja do Senhor, ela vai triunfando de vitória em vitória. Ela vai andando, sabe por quê? A igreja ainda tem joelho, e de joelhos dobrados nós vamos vencer em nome de Jesus. Voltando, regredindo um pouquinho atrás, voltando na minha fala. Quando Senaqueribe foi ameaçado, o coração se desfalece. Falou para não dar ouvido ao que Senaqueribe estava falando. Ou seja, Ezequias estava falando. Não dê ouvido para Ezequias, não. Ele vai dizer que Deus vai livrar, mas Deus não vai livrar. Nós vamos matar todo mundo, nós vamos assolar todo mundo. E sabe o que Deus fez, meus amados irmãos? Deus liberou uma palavra, através do profeta. Diz: Ezequias, fala aí a minha palavra. Fala aí para o inimigo que está te afrontando. Fala aí para quem está dizendo que vai perseguir a igreja. O que é para falar, Deus? Que eu vou colocar um anzol no nariz. E vou colocar um freio na boca. Os irmãos que são pescadores aqui sabem muito bem, irmão, que o peixe só escapa se não tiver fisgado direitinho. Se fisgou direito, pode ficar tranquilo que ele vai se bater para lá, vai se bater para cá, vai se bater para lá, mas ele não vai escapar. Se você tiver com a isca certa, com o anzol certo e com a linha certa, o peixe não vai escapar. É assim que Deus vai fazer com o nosso inimigo, irmão. Deus tem a linha certa, Deus tem a isca certa, Deus tem o anzol certo, e Ele vai colocar o anzol no nariz do nosso inimigo e vai colocar ele no lugar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ainda trabalha em favor das nossas vidas. E eu vou colocar um freio na boca. De quem? Do seu inimigo. A irmã entendeu, deu glória a Deus. Os irmãos que têm habilidade com cavalo, eu não tenho muita habilidade não, que eu tinha medo de montar. Agora eu já estou doidinho para montar, que agora eu já tenho menos medo já. Quem tem habilidade com o cavalo sabe muito bem, o animal é grande, é forte. Se ele soubesse a potência que ele tem, você não subia em cima dele. Mas o freio está na boca dele. Ele obedece você, por quê? Porque o freio está na boca dele. É assim que Deus vai fazer com o inimigo da igreja. Irmão, deixem que digam, deixem que falem, deixem que pensem, deixem que arquitetem, mas a igreja do Senhor, elas têm um cuidado na mandone manaracé, riminavasurimicandalavasheia. Ainda tem um Deus que trabalha em favor da sua igreja, e Ele está aqui nesta noite, testificando ao seu coração, dizendo: minha serva, eu ainda trabalho em favor da sua vida, eu vou trazer de volta, eu vou pegar nas minhas mãos, e eu vou trazer para esse contexto que você está dizendo que é difícil, e eu vou mudar, porque eu ainda sou Deus na sua vida, diz o Senhor para a tua casa. Aleluia. Aleluia. E aonde Deus está, pastor? Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos seus negócios. Deus está no começo, no meio e no fim da sua história. Jesus disse no Mateus capítulo 28, versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias, até
até a consumação dos séculos. A ajuda de Deus, irmão, ela não é temerária, não é temporária. A ajuda de Deus é permanente. A ajuda de Deus, ela é constante. A ajuda de Deus, Deus é fiel na sua ajuda. Então sinta o ajudador nesta noite aqui. Aí você pode dizer, mas pastor, a luta está ferrenha, a luta está apertada, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais a luta. Aí ele envia o Espírito Santo, o ajudador, que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Sinta a ajuda do Espírito Santo aí nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Há uma ajuda de Deus aqui. Rei mandara surimicanda labacheia. Não dá para titubear em dois pensamentos, meus amados irmãos. Nós estamos chegando num momento cheque-mate. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós cremos ou nós não cremos. O inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. E tem muitos crentes, irmão, titubeando entre dois pensamentos. Mas eu venho com a palavra de esperança para o seu coração. Firma teus passos, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E quando a gente olha para o livro de Isaías, para finalizar, nós vamos ver Deus falando algo lindo. No capítulo 54, verso 16. Ele vai dizer que fez o ferreiro. E que fez o fogo. E que o ferreiro tem a habilidade de fazer a arma. De fazer a espada, de fazer a lança. E quando a gente chega no verso 17, em uma palavra de vitória para o nosso coração, a Bíblia vai dizer, está escrito no telão, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou falar para você melhor, ó glória. Toda ferramenta, irmão, preparada contra ti, não prosperará. Sabe por quê? Porque quem fez o ferreiro foi Deus. Quem fez o fogo foi Deus. Então o controle está na mão dele. Não vai prosperar essa ferramenta. Você está dizendo, mas aquela vizinha, aquele vizinho, aquela pessoa me persegue. Irmão, deixa perseguir, deixa falar o que quiser falar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, porque você não anda pelo que diz o vizinho, você não anda pelo que diz o governo, você anda pelo que diz a palavra. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então recebe a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Para finalizar, eu gosto muito desse texto. Eu até tomo por base e cito ele no final de quase todos os cultos, nas congregações em que nós dirigimos por bondade de Deus e do nosso pastor. Porque eu creio, irmão, que isso acontece. Porque o contexto que nós estamos vivendo pode ficar difícil. A perseguição pode se levantar. Eles podem querer fechar a porta da igreja. Podem arquitetar o que quiserem arquitetar. Mas eu fico com a palavra. E a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 58, e o verso de número 11 e 12, coloca para nós vislumbrarmos aqui com a palavra. Porque a palavra, irmão, ela não falha. O homem pode falhar, eu posso falhar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não cairá por terra.
E a palavra de Deus está dizendo: o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Coloca o 12. Os que procedem de ti edificarão ruínas, levantarão fundamentos de geração a geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Ou seja, o Senhor vai te guiar no deserto, Ele vai fartar a tua alma em lugares áridos, e você e eu seremos como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Irmão, a coisa pode ficar difícil, mas Deus vai fazer da tua vida um manancial de águas. No meio do deserto do pecado, no meio da assolação do pecado, você vai ser um manancial. Eu e você seremos um manancial de vida e de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Erga a sua cabeça em nome de Jesus. Você tem a marca da promessa de Deus na sua vida. O inimigo pode se levantar, mas Deus vai colocar ele no lugar dele, para ele dar vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Agradeço ao meu pastor, em nome de Jesus.